Trazendo a notícia do dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht e classificou a prisão de Lula como uma armação. Pedro Nogueira atualiza a gente agora, tem mais detalhes ao vivo. Pedro. Oi, Luciana. Boa tarde novamente. Essa decisão do ministro Dias Toffoli, que foi publicada agora há pouco, fala em termos muito duros sobre a prisão do presidente Lula. Fala que foi um dos maiores erros judiciários da história do Brasil e que é uma armação feita por pessoas com projetos de poder próprios. A decisão do ministro anula uma série de provas que foram utilizadas nas acusações e nos processos da Operação Lava Jato. Toffoli diz que essas provas são imprestáveis e que não podem ser usadas em processos criminais, em processos eleitorais e também nas apurações de improbidade administrativa. Toffoli decidiu também determinar aos órgãos do sistema de justiça, como a Advocacia Geral da União, também a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça, para fazerem apurações internas para determinar responsabilidades funcionais, ou seja, a atuação dos agentes públicos. A AGU, inclusive, já tomou essa decisão e já anunciou a criação de uma força-tarefa interna para fazer esse tipo de apuração de eventuais desvios funcionais. E anunciou, inclusive, que pode determinar o ressarcimento das indenizações pagas em resultado desses processos feitos com as provas anuladas. Luciana. Obrigada, Pedro. A gente vai ao debate agora. Hoje comigo a Alessandro Soares e a Ana Amélia Lemos, que vão debater então nesse segundo bloco. Boa tarde, bem-vindos. Bem-vinda, Ana Amélia, de novo. Vou começar por você. Juridicamente, você considera que foi uma armação contra Lula? Olha, Luciana, nosso país não é, de fato, um país para amadores, do ponto de vista da área jurídica, da área institucional e da área política. Antes disso, aconteceu um episódio que agora nem está sendo lembrado, e você certamente recorda muito bem, que decorridos 5 anos da Operação Lava Jato, o ministro Fachin fez uma análise dizendo que o foro para a Lava Jato não era Curitiba, era ou Brasília, nem havia decisão certa, ou São Paulo. Bom, aí já começou uma grande dúvida sobre essa operação. E talvez tenha evidenciado pelo uso do processo da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro para fazer dele um trampolim para a entrada da política. E isso contaminou todo o trabalho que foi feito na investigação envolvendo o ex-presidente e a sua prisão, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse processo da Lava Jato, ele tem tantos desdobramentos e tantas coisas a serem resolvidas que agora a gente fica numa dúvida, valeu a pena? Por quê? E também o ministro Toffoli só agora toma essa decisão dessa anulação da questão da leniência. Então, existem tantas dúvidas, especialmente no caso de uma jornalista como eu e ex-senadora, de ter estado lá naqueles momentos rumorosos, de perplexidade, sinceramente, de muita perplexidade. Como acreditar na justiça agora? Cria sobre o Poder Judiciário também e sobre o Ministério Público, que fez a denúncia, sobre essas dúvidas da eficácia e sobre a segurança jurídica que é tão falada no campo econômico, no campo institucional, no campo criminal. A Ana Amélia, claro, com o seu trabalho jornalístico, eu diria, né, ex-senadora, porque a senhora foi mais jornalista nesse momento do que tudo. Colocou aqui uma série de perguntas, né? E aí a gente tem aqui o Alessandro como a parte jurídica que pode nos ajudar um pouquinho, porque são perguntas que ficam. Primeiro ela falou sobre contaminou. Quanto que a gente falou de contaminou em relação à Operação Lava Jato? Quanto estaria contaminada? Alessandro, eu aqui falando com vocês da área jurídica, a todo momento vem o parâmetro da Operação Lava Jato. Não, nós temos que dar todas as garantias, todas as possibilidades, esgotar todas as possibilidades jurídicas para não acontecer como aconteceu na Operação Lava Jato. Virou um parâmetro jurídico. Primeira questão. Segunda, tantas dúvidas que ficam. E a terceira, essa eu quero jogar para você. Por que só agora? Pergunta a Ana Amélia. Bom, boa tarde, Lu. Boa tarde, Ana Amélia.
Olha, essa é uma pergunta de ouro, porque se a gente olhar em retrospecto, a gente vai imaginar que essa decisão deveria ter sido tomada antes, e não só agora, né? E aí você tem, depois da tempestade, ou melhor, pior parte da tempestade, você tem essa decisão sendo tomada. E concordo com a Ana Amélia, ou seja, nós temos aí uma situação, é difícil a gente metrificar o tamanho do dano, mas quando a gente olha e imagina que qualquer pessoa no nosso país que seja processada e que se defenda num processo com advogado, com ampla defesa e tudo mais, que essa pessoa tenha a chance, olha só, de convencer pelo menos o juiz de que ela é inocente, ou seja, que averigue de maneira isenta as provas, e foi isso que não aconteceu no caso do presidente Lula, você imagina que as nulidades do processo ou os ilícitos praticados ao longo desse processo estão desde o início, já que a própria Lava Jato, ela parece ter sido montada, a nomenclatura inclusive, aliás, né, todo o enredo da Lava Jato parece um espetáculo criado para fazer política. Ou seja, se criou dentro do Poder Judiciário aquilo que alguns chamaram de partido do Judiciário. E aí, esse termo partido do Judiciário eu acho muito interessante porque ele indica a politização de um órgão, a atuação indevida e completa de um órgão na esfera política. Ou seja, utilizou-se todo o tapume burocrático, jurídico, institucional, toda a proteção do Judiciário para se fazer política. Em última instância, isso foi uma intervenção no processo democrático, Lu. No processo democrático, e aí, quando a gente imagina os danos, realmente, eu acho que o processo inteiro, não tem nada que salva, porque se você tem um processo onde o juiz e o promotor estão já condenando o réu, ou seja, o réu já está condenado. Ou seja, o presidente Lula já estava condenado no primeiro dia que ele entrou no processo. Eles estavam só tentando criar o caminho e eles foram criando esse caminho. Não se deram nem mesmo ao luxo de fazer uma avaliação minimamente impessoal, moral, com relação aos fatos e às provas que foram sendo levantadas ao longo do processo. Então, surpreende realmente que somente nesse momento, somente agora, vem essa declaração mais forte do ministro Toffoli. E, aliás, a gente precisa lembrar que o Toffoli cita até a questão de que a Lava Jato foi o ovo da serpente, citando aí um filme do Ingmar Bergman, né, que fala do pré-nazismo. Ou seja, os ataques às instituições democráticas tiveram aí no Brasil, no caso do Brasil, o seu ovo da serpente, que foi a Lava Jato, que criou todo o enredo que possibilitou depois o Bolsonaro, possibilitou todos os ataques às instituições democráticas brasileiras. Muito bem, Ana Amélia. Luciana, eu acho que vale lembrar também, eu agradeço muito a argumentação feita com muita tecnicalidade, do ponto de vista jurídico. Agora, vale também lembrar quantos personagens no campo jurídico passaram pelo processo da Lava Jato. Quantos se manifestaram em todas as instâncias do judiciário? E então todas essas pessoas não enxergaram nenhuma ilicitude naquele momento. Então coloca-se sob suspeita também todos os personagens. Aliás, um deles, o deputado Deltan Dallagnol, já teve um mandato cassado. Então, que é o denunciante, no caso, o representante do Ministério Público. Então, não foi só pelo PowerPoint, não, é pelo conjunto da obra. Então, veja, nós colocamos aí nesse processo e um dia depois o presidente Lula, veja como realmente eu digo, não é um país para amadores. O presidente Lula tinha ontem proposto, por outras razões, que os votos dos ministros da Suprema Corte sejam secretos. Ou seja, talvez ele não tenha pensado no que vai acontecer, o que iria acontecer hoje com essa manifestação do ministro Dias Toffoli em relação a essa proposta que ele fez, porque é inconstitucional. O artigo 93 da Constituição fala que o voto dos ministros na Suprema Corte precisam ser feitos, manifestados e declarados publicamente. Então, se é assim, automaticamente o voto terá sempre que ser aberto, como exige o sistema jurídico brasileiro. Então, nós estamos vivendo momentos de muita tensão institucional e eu espero que isso se acalme logo, porque já temos temporais suficientes nos preocupando, como aconteceu agora há pouco mostrado por você aqui na CNN sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Ana Amélia traz aqui, logo no início da fala dela, fala sobre um enredo, né? O enredo da Lava Jato, que parece coisa de filme mesmo, Alessandro e brasileiros que nos acompanham agora. Desde o início de processo, depois vocês podem me trazer mais elementos se quiserem. Ao PowerPoint citado aí pela Ana Amélia, o PowerPoint de Deltan Dallagnol, que, aliás, atualizei aqui, ainda não se manifestou sobre a decisão do Dias Toffoli, em que ele traz ali o então ex-presidente Lula, agora presidente, como o líder de uma organização criminosa, e ele fala que tem convicções naquele momento e ficou famoso, então, sobre esse PowerPoint, sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro, sobre o foro que poderia estar errado. Então, a gente tem aí uma série de reveses, a gente pode dizer aí, a Operação Lava Jato. Mas esse, Alessandro, e essa é a minha pergunta que eu vou jogar para os dois, poderia ser a pá de cal, então, nessa operação? Alessandro. Eu acho que sim, Lu. Eu acho que nós estamos vendo, nesse exato momento, uma espécie de o desconforto que a classe política, né, sofreu com a Lava Jato. É porque no começo a Lava Jato tinha aquele manto, aquela aura de proteção do judiciário, do juiz impessoal, de concursados, do membro do Ministério Público que estava exercendo a sua atividade de maneira também impessoal, etc. Ao longo do tempo é que foi se descortinando, desconstruindo a Lava Jato. E aí quando se percebe claramente que realmente é um abuso de autoridade, abuso de poder, e aí você falou, Lu, dessa questão de vários ilícitos, a linha fundamental desses ilícitos, desde da incompetência do foro, do juiz Sérgio Moro em julgar, né, é você guiar o processo, ou seja, você guiar o processo para um destino já pré-determinado, já pré-colocado desde o seu início. Então, eles são obrigados a manusear todo o processo inteiro, construir o enredo. Acho que o termo enredo é muito bom, porque lembra teatro, ou seja, uma simulação. E aí o próprio ministro Dias Toffoli vai falar dessa armação, porque realmente parece um teatro. Eu lembro aqui de um livro, dá para dizer que eu não citei livro hoje, né, Lu? Do livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, onde ela fala de um teatro que é montado na época do escrito dela, do que ela se refere, em Israel, sob um julgamento de um nazista. Ou seja, queria-se um teatro, mas aquele nazista que foi capturado pelos israelenses, ele já estava condenado, todo mundo sabia que ele ia ser condenado, não tinha defesa, na verdade. Era só uma simulação para chegar no resultado político desejado. E foi isso que aconteceu. E o que nós estamos vendo agora, portanto, é uma espécie... vou usar o termo desforra, mas desforra no sentido, olha, nós não vamos deixar que o Poder Judiciário entre na política. Órgãos burocráticos têm a sua função institucional de Estado e, portanto, quem é titular de um cargo de juiz ou promotor e quer se meter na política, saia do seu cargo. Faça uma quarentena, se for aprovada uma lei de quarentena, mas você não pode usar o seu cargo para fazer política. Então, nesse momento que nós estamos vendo, é realmente, eu não diria pá de cal em si, mas é um momento já de uma marcha fúnebre para a Lava Jato, para dizer, nós não deixaremos mais que esse tipo de coisa aconteça e que sirva de mensagem para os demais membros do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder Judiciário. Saber que eles não podem usar o seu poder de maneira arbitrária e discricionária, ou melhor, com ampla discricionariedade política, porque eles são órgãos de Estado e devem agir em conformidade com a lei. Ana Amélia, além de saber Desculpa, Ana Amélia. Eu ia perguntar, Luciana, só qual era o papel, na visão do teatro citado com muita inteligência e brilho pelo Alessandro, qual foi o papel do poder do Supremo Tribunal Federal nesse teatro? Eu respondo? Sim. Ah, sim, perdão. Olha, eu acho que no teatro, eu acho que no começo, a Ana Amélia falou muito bem, teve muitas pessoas do meio jurídico que apoiaram a Lava Jato. A gente sabe disso. Eu tenho colegas, amigos que eram advogados e eram literalmente entusiastas. Amigos juízes que eram entusiastas, membros do Ministério Público, amigos que eram entusiastas da Lava Jato. Então, no começo, houve aí uma espécie de, naquele momento político, ninguém visualizava todos os enredos e todas as coisas que iam acontecer depois. Por exemplo, ninguém imaginava que o ex-juiz Sérgio Moro fosse virar ministro da Justiça, do candidato que ele ajudou, no fim das contas, por suas decisões, a eleger, na medida em que retirou da competição eleitoral o principal candidato que estava na frente nas pesquisas eleitorais. Então, ninguém imaginava isso. Conforme o teatro foi se desenvolvendo, vamos continuar com a noção de enredo e teatro, a gente foi vendo que aquilo era uma tragédia.
E essa tragédia foi se amplificando, os seus atos. Eu acho que o Judiciário, no começo, logicamente o próprio Supremo Tribunal Federal foi responsável, como o Ministério Público, diversos órgãos que assistiram aquilo sem fazer uma crítica devida. Muitas vezes, eu diria, até mesmo, talvez ali com uma pitada de posicionamento mais político. Mas com o tempo, ainda bem, né, que com o tempo foi trazido às luzes aí esse tipo de situação, na qual a gente percebeu que havia uma utilização política dos órgãos burocráticos do Ministério Público e do Judiciário. E eu falei aqui ainda bem, porque poderia não ter acontecido. Eu confesso para você, Ana Amélia, que eu fiquei muito, muito assustado no dia que o ministro Sérgio Moro aceitou, aliás, quando foi sondado para ser ministro e depois quando aceitou, e não veio nenhuma voz crítica dos colegas do Judiciário. Todo mundo ficou ainda assistindo aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo, sendo que aquilo, no meu entender, já era uma espécie de terremoto do ponto de vista institucional. Mas aí, com o tempo, foram aparecendo mais evidências com relação ao caso. Ana Amélia, a bandeira anticorrupção, ela é muito cara ao mundo inteiro, obviamente, especialmente ela é utilizada, vamos dizer, em movimentos em que a gente pode chamar de nacionalismo, né? Então, assim, ela é utilizada de uma forma muito, vamos dizer, apropriada. Estou buscando as palavras aqui, mas até para não ofender parte do nosso telespectador que se designou como lajavatista e parte do nosso telespectador que se designa como anticorrupção. Por que digo isso? Porque eu queria que você me trouxesse mais a parte do sentimento mesmo de pessoas que eram e são pessoas que lutam contra a corrupção e entraram de cabeça no lajavatismo. E depois, boa parte se sentiu órfão, eu poderia dizer assim, né? Uma parte por conta de tudo que a gente veio do vício de origem, tudo que a gente vem falando nesse momento ainda em relação ao lavajatismo. E outra parte que ainda está ali, firme, acreditando que quem é crítico do lajavatismo está fazendo uma perseguição a movimentos anticorrupção. Como é que a gente se posiciona, e eu sei que você já se posicionou a favor da Lava Jato durante muito tempo, como é que a gente se posiciona, como é o sentimento do brasileiro nesse momento para tentar entender esse enredo que está se traçando agora? Luciana, essa é uma questão que eu diria nem Freud explica, né? Nem Freud explica. Para mim também, para o Alessandro, está mais para teatro do ionesco, essa situação toda que estamos vivendo agora. Mas não há dúvida, Luciana, que há um sentimento, eu acredito, de frustração, de decepção e talvez, o que é pior, de descrédito nas nossas instituições que sustentam o Estado democrático de direito, que é exatamente o Poder Judiciário, o Ministério Público, que são os encarregados nos processos judiciais desse trabalho. É lamentável que isso esteja acontecendo. E como foi muito bem alertado pelo Alessandro, eu diria assim, essa contaminação ou essa inserção dos elementos que fazem parte do poder das corporações jurídicas, seja Ministério Público ou seja Poder Judiciário, em qualquer instância, com o processo político brasileiro, realmente isso pode hoje e deve suscitar um debate sobre até que ponto isso é necessário e precisa ser mantido, ou essas figuras com notória presença na mídia por conta dos processos que comandaram entrarem no sistema político brasileiro. Então isso é um tema realmente importante, mas penso que o brasileiro jamais vai deixar, no fundo, de combater a corrupção, de denunciar os desmandos que ele está enxergando perto de si ou junto na sua cidade, no seu estado, no seu município e no seu próprio país. A gente lembra daqui de Brasília milhões e milhões de pessoas indo para a Praça dos Três Poderes para fora a corrupção, fora a corrupção. Então foi o começo também do processo do impeachment de Dilma. Agora, a gente tem que agora fazer um esforço, as próprias instituições do Ministério Público, do Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, como eu digo, a imprensa também, fazemos uma análise, uma avaliação para não perder e para que não perca também
o principal valor que nós temos, que é a democracia e o Estado de Direito. Então, isso são valores inalienáveis que nós precisamos estar com eles fortes, cada vez mais fortes, consolidados, mas dentro de um clima de absoluto respeito. Nós estamos vivendo momentos de muita insegurança jurídica e isso não é bom para a democracia. Muito bem, só para encerrar então com o Alessandro, ainda esse tema, eu volto com vocês depois sobre outro. Alessandro, isso daí é uma facada, né? A gente pode dizer, na bandeira da corrupção, como agora boa parte das redes sociais está falando isso, né? Vocês, o Brasil está aí contra a corrupção, ou é uma facada contra a Lava Jato? O enfraquecimento da Lava Jato cria um outro parâmetro para o combate da corrupção? Vou usar até aqui uma frase que colocaram agora aqui no Twitter, no nosso hashtag O Grande Debate. Precisamos falar sobre a corrupção da palavra corrupção. Então, sobre isso, a gente está falando contra a corrupção, a gente está falando contra a Lava Jato, e o enfraquecimento da Lava Jato não necessariamente enfraquece o combate à corrupção. Olha, eu vou pegar até a última frase da Ana Amélia, que ela fala da democracia e da questão da corrupção, né? É a grande questão, porque as pessoas imaginam que desde 88, com a democracia, a corrupção piorou, como se nas ditaduras a corrupção não existisse. Ou seja, não dá para você fazer uma comparação entre um momento político no qual você não tem liberdade, você não pode fazer a crítica e nem fazer investigação, como, por exemplo, a CNN faz, as redes de TV fazem, as redes sociais, um período que você pode fazer isso. Então, nós estamos vivendo nesse momento um momento democrático. Não dá para pensar em enfrentar a corrupção fazendo sucumbir o Estado de Direito à democracia. Acho que é contraditório você fazer isso. Então, existem algumas pessoas que talvez aí, acho que a Lu falou muito bem, esse tema da corrupção é um tema apaixonante, no sentido que a pessoa até perde a razão. Ou seja, é uma bandeira vazia, no fim das contas, porque eu me lembro que na época da Lava Jato, eles fizeram um movimento lá, não me lembro se eram 20 medidas ou 10 medidas contra a corrupção, que eles propuseram, a Ana Amélia deve lembrar bem disso também, eles propuseram isso e colocavam na rua uma banquinha para as pessoas assinarem, dizerem, olha, você é contra ou a favor da corrupção? Olha a pergunta. Como assim eu sou contra ou a favor? A pessoa nem lia o que estava escrito no projeto. Eu sou contra a corrupção, então assina aqui. E lá o projeto tinha algumas barbaridades, inclusive, né? Então vejam, as pessoas se emocionam com a corrupção. O tema da corrupção, num país desigual como o Brasil, é um tema que traz as pessoas para a política. Por isso, é uma bandeira do populismo conservador, eu costumo dizer, não que a esquerda não utilize, mas para os conservadores vira uma grande bandeira. Vale lembrar que a ditadura militar brasileira, quando entra em 64, um dos grandes argumentos é a corrupção e a moralidade. Eles utilizam dessa forma. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que nós estamos vendo hoje, em primeiro lugar, não dá para enfrentar a corrupção violando a lei e a Constituição. É isso que é essa mensagem que está sendo enviada. Ah, mas eu acho que ampla defesa e contraditório está gerando impunidade. Veja, as pessoas têm direito à ampla defesa e contraditório. Eu não posso eliminar a ampla defesa e contraditório porque eu acho que as pessoas têm garantias demais. Eu não posso me tornar agora punitivista porque eu acho que as pessoas têm garantias demais. Porque eu tenho uma Constituição. 2, a lei vale para todos, como a própria Lava Jato dizia. Ou seja, para mim, para você, Lu, para Ana Amélia. Ou seja, se nós somos processados, eu quero a garantia da Constituição, ampla defesa e contraditório. Eu não quero ser processado por um juiz que quer me prender já de pronto. Que já tem a verdade pré-estabelecida. Portanto, o que está sendo decidido não é uma regra só, o que aconteceu com o presidente Lula, mas é uma regra para toda a sociedade brasileira. Então, não dá para a gente enfrentar a corrupção destruindo todas essas regras de garantia. Eu tenho que ter essas regras de garantia e, ao mesmo tempo, enfrentar a corrupção. Ana Amélia e Alessandro Soares, eu tenho que me despedir de vocês. Hoje foi um dia atípico, né? Nós ficamos bastante tempo falando sobre esse assunto, mas essa é realmente a notícia do dia. Eu vou continuar construindo essa notícia aqui para o telespectador, então eu me despeço dos dois e continuo por aqui, então. Só para terminar, a repercussão dessa decisão do ministro, de um ministro da Suprema Corte, não foi do mesmo tamanho que foi a suspensão do julgamento da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, que fez mais de 200 pessoas vítimas de um incêndio horrível. Então, a gente tem que avaliar o poder judiciário e o Estado de Direito com a responsabilidade que precisamos ter
O direito só existe, a democracia, se houver isso que o Alessandro falou. Igualdade para todos, né? Inclusive para aqueles que cometem crimes. O direito de estar, de fazer a sua própria defesa. Então, vamos torcer para que o nosso país, Luciana, continue tendo democracia forte, consolidada em instituições. Mas não é dessa forma.